Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Franciele Lima de Sá, do curso de Engenharia Química da Unifavest, lá de Santa Catarina. Hoje, dia 30 de abril de 2020, nós iremos fazer então a nossa revisão para a nossa primeira avaliação, para a nossa primeira prova. E nesse vídeo a gente vai fazer então a solução do exercício. Vamos fazer juntos o exercício 7.15 do livro Fundamentos de Circuitos Elétricos, do David Johnson, que é o nosso livro base da disciplina. Então, vamos lá. Primeiro, vamos ler o enunciado, né? Vamos ver o circuito e depois vamos resolvendo o exercício juntos. Então, exercício 7.15. Se I1 de 0 menos é igual a 15 dividido por 4 amperes. Calcule I1, I2, IC e VC em T igual a 0 mais. Bom, então a gente tem esse circuito aqui do problema 7.15. A gente tem a nossa chave, que no instante T igual a 0, ela vai abrir. E a gente sabe que, para a gente descobrir os valores em T igual a 0 mais, a gente precisa partir do princípio que a gente vai ter que calcular também para T igual a 0 menos, né? Senão, inclusive, foi dado, né, os dados que 1 de 0 menos é 15 dividido por 4 amperes. Então, a gente tem valores para T igual a 0 menos. Então, a gente calcula para T igual a 0 menos. E no segundo momento, a gente sabe que a tensão do capacitor não varia bruscamente. Então, no instante T igual a 0 menos e T igual a 0 mais, a tensão vai permanecer a mesma. E a partir daí, a gente calcula para T igual a 0 mais, que é o que o exercício está pedindo. Então, vamos lá. Vamos fazer, então, juntos esse exercício aqui, o exercício 7.15. Então, vamos partir da análise para T igual a 0 menos. Bom, novamente aqui a gente sabe que o nosso capacitor em regime permanente se comporta como um circuito aberto, então simplesmente ele não vai estar aparecendo aqui no meu novo circuito de T0-, mas a tensão VC, ela continua aqui em cima do resistor de 4 ohms. No tempo T0-, a chave ainda não fechou, então eu tenho aqui a minha fonte de 45 volts, o meu resistor de 2 ohms, meu resistor de 4 ohms, e os meus resistores de 8 e 24 em paralelo, ok? Então, o exercício ele pede o valor de 1, de 2, de IC e de VC. Então, a gente vai fazer primeiro para T0- e depois para T0+. Apesar que o exercício ele pede só para T0+. Mas se a gente não fizer para T0-, a gente não consegue descobrir né, quais são os valores para T0+. Então, vamos analisar aqui, né? A gente já tem aqui o circuito em T0-. E agora vamos descobrir qual é o valor da corrente I1 em T0-. Para a gente saber o valor da corrente 1 desse circuito aqui, que é o que a gente está analisando, né? Então, a gente vai ver para T0-, o que a gente vai fazer? Essa corrente 1 nada mais é que a nossa corrente de entrada. Então, para a gente saber esse valor, a gente precisa saber o R equivalente total. Como que a gente vai fazer o R equivalente total? O 8 paralelo com o 24, mais 4, que está em série, e mais 2. Então, 8 paralelo com 24. 8 vezes 24 dividido por 8 mais 24. 4 mais 2, 6. Então, a gente chega no R equivalente total de 12 ohms. A partir daí, o meu I1 nada mais é que o meu I de entrada. Então, seria, meu I1 vai ser a tensão de entrada de 45 dividido por 12 ohms. Meu I1 é 15 por 4 amperes. Mas 15 por 4 amperes, ele já tinha passado para a gente, ok? Beleza, ele já tinha passado para a gente, já tinha nos dito que I1 é 15 por 4 amperes. Então, quer dizer que a gente está no caminho certo, né? Chegamos no mesmo valor que o exercício passou para a gente. Se a gente sabe,
Nesse caso, o valor de 1 desse circuito aqui para T igual a 0 menos, qual o valor de 2? Então, a gente vai fazer um divisor de corrente. O nosso divisor de corrente, a gente quer saber o valor da corrente que passa em 8 ohms. Então, a gente coloca no numerador o resistor de 24 ohms, dividido, então, por 24 mais 8. E a corrente que está entrando, que é a minha corrente I1. Então, com isso, a gente descobre que o valor de I2 é 45 dividido por 16 amperes. Beleza. Para T igual a 0 menos, a gente sabe que o nosso capacitor está aberto, então meu IC de 0 menos é 0 amperes. E VC de 0 menos. Bom, VC de 0 menos, a gente sabe que é a resistência que está passando nesse resistor de 4 ohms. Então, a gente vai dizer que é 4 ohms vezes I1. I1 é 15 por 4, então, meu VC de 0 menos é 15 volts. Bom, a gente precisava saber o valor de VC de 0 menos, porque agora a gente vai dizer que no instante T igual a 0 mais, né, o meu VC de 0 menos é igual ao meu VC de 0 mais, que é 15 volts. Bom, então, o exercício pede para a gente I1, I2, IC e VC para T igual a 0 mais. VC a gente acabou de descobrir, então agora vamos ver quais são os valores das correntes I1, I2 e IC em T igual a 0 mais. Vamos lá, então. Então, vamos ver aqui. Vamos pegar primeiro o circuito original, aonde a gente sabe que no instante T igual a 0, a minha chave vai abrir. Se a minha chave vai abrir, significa que esse resistor de 24 vai estar fora do meu circuito. E agora, em T0+, a gente sabe que 1 milésimo, né, depois dessa chave abrir, então vai ter variação, então, de corrente no meu capacitor. Então, ele não aceita a variação de tensão, mas como eu tenho, né, ali no instante T igual a 0 mais, eu vou ter uma variação de corrente. Então, meu VC de 0 menos é igual a VC de 0 mais. Por quê? Quem é a minha corrente IC? Minha corrente IC é igual a C de VC dt. Ok? Então, ele não aceita a variação de tensão, mas bruscamente, mas ele vai ter que a corrente vai depender da derivada, né? dVc dt. Se eu tenho essa derivada, então eu tenho corrente, né? Se o valor permanecer sempre constante da tensão, significa que a derivada de uma constante é zero, então eu não tenho corrente, por isso ele abre, né? Então, nesse instante, t igual a 0 mais, ele vai ter corrente, porque nesse momento, logo T0 mais, ele vai ter essa tensão de VC 0 mais igual a VC 0 menos. Mas a partir daí, o meu capacitor começa a descarregar. Enquanto ele estiver descarregando, eu tenho corrente no capacitor e eu tenho o meu capacitor no circuito. Bom, então, vamos dar uma olhadinha aqui para T igual a 0 mais. Então, esse é o meu novo circuito, né, de T igual a 0 mais. Bom, eu quero saber o valor da minha corrente I1. E notem o seguinte, se eu tivesse o capacitor está em paralelo com o resistor de 4 ohms. Então, se eu tivesse um único resistor aqui, eu teria um circuito série, né? Circuito todo série, onde eu tenho uma única corrente. Então, por isso que eu estou dizendo que I1 é igual a I2, que é igual a I.
E eu tenho, num circuito série, a lei de Kirchhoff das tensões, onde o somatório das tensões é igual a zero. Né? Então, eu posso dizer o seguinte: se o meu capacitor está em paralelo com esse resistor de 4 ohms, significa que a tensão em cima desse resistor nada mais é do que a tensão VC, de 0 mais. Então, eu vou dizer que tanto o capacitor quanto o resistor, nesse paralelo aqui, eu tenho a tensão VC. Então, eu vou trocar aqui no meu circuito série por uma tensão VC, que eu sei qual é o valor, que é 15 volts. A partir daí, então, eu vou descobrir o valor da corrente I, a corrente série, né? Então, eu vou fazer a lei de Kirchhoff das tensões, que é o somatório das tensões, igual a zero na minha malha. Então, vamos lá. Menos 45 volts, mais a tensão em cima desse resistor. Quem é a tensão? Resistência vezes a corrente. 2 vezes I, mais 15 volts, mais a tensão em cima desse resistor de 8 ohms, que é resistência vezes a corrente. 8 vezes I é igual a zero. Então, eu vou deixar para o lado da esquerda quem tem corrente, que é 2I mais 8I, que vai ser 10I. E quem não tem a corrente I, eu vou passar para o lado da direita da igualdade, que é menos 45 passa para o outro lado, fica mais 45. Mais 15 passa para o outro lado, menos 15, fica mais 45 menos 15, 30. 30 dividido por 10, então eu tenho que a corrente I é 3 amperes. Se eu tenho que a corrente I é 3 amperes, então eu descubro que I1 de 0 mais e I2 de 0 mais são iguais, que é igual à corrente I, que também são 3 amperes. Bom, e agora, qual é o valor da corrente IC? Vamos dar uma olhadinha aqui. A corrente IC, se a gente for olhar aqui o nó A, significa que a corrente I1 está entrando e as correntes IR e IC estão saindo do nó A. Então, vamos fazer aqui a lei de Kirchhoff das correntes no nó A, que é a corrente I1 vai ser igual à corrente IR mais a corrente IC. Então, quer dizer que a corrente IC é a corrente I1 menos a corrente IR. Então, IC, quem é I1? 3 amperes. Quem é IR? 15 dividido por 4 amperes. Como é que eu sei que a corrente IR é 15 dividido por 4? Vamos lá. A gente sabe que a tensão em cima desse resistor continua sendo 15. E o valor da resistência continua sendo 4. Então, a corrente IR é obrigada a ser 15 dividido por 4 amperes. É daí que a gente tira. Bom, então, com isso, a gente vai tirar o mínimo aqui, né? O mínimo é 4. 4 dividido por 1, 4 vezes 3, 12. 4 por 4, 1. Vezes 15, 15. Então, a gente vai ficar com o valor da corrente IC menos 3/4 de ampere. Então, com isso, a gente descobriu o valor da corrente I1, I2, IC e a tensão VC, né, para T igual a 0 mais, que foi exatamente o que o exercício pediu para a gente. Bom, espero que vocês tenham me entendido, então. Obrigada pela atenção e até a próxima.